Um assunto polêmico que coloca em tensão a relação do governo federal com o poder legislativo, porque a medida provisória que atrasou o recesso de fim de ano de Fernando Haddad continua na mira dos parlamentares. A MP da reoneração, que prevê a retomada da prática de forma gradual, apresentada pelo ministro da Fazenda, é tema de uma reunião marcada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, com líderes partidários. Frentes parlamentares, como a do empreendedorismo e da agropecuária, querem que Pacheco devolva a MP, já que o Congresso deliberou sobre o tema recentemente e em sentido contrário à nova proposta. E hoje pela manhã, Pacheco falou sobre isso. Nós vamos ouvir agora um trecho. A medida provisória foi editada no final do ano e eu até manifestei publicamente que, naturalmente, ela gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez, seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. Então essa estranheza, obviamente, ela existe. Há uma percepção do Colégio de Líderes do Senado, que se reuniu agora há pouco, de que há um vício na MP. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse também que não vai tomar nenhuma decisão sem conversar antes com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente acompanha agora. Não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Acho que é muito importante haver esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, porque todos nós, Legislativo e Executivo, queremos dar a sustentação fiscal para aquilo que nós abraçamos, que foi a busca do déficit zero. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse a jornalistas que sensibilidade para Pacheco não fazer a devolução da medida provisória, que deve haver sensibilidade para não ter essa devolução. Abre aspas. Eu creio que o debate no Congresso terá sensibilidade por parte do presidente Rodrigo Pacheco de não fazer a devolução da MP. A gente tem tempo para dialogar sobre isso. A quarentena para entrar em vigor em abril nos dá um prazo razoável de diálogo, envolver tanto as lideranças dos trabalhadores, empregadores e o Congresso Nacional. Felipe Monteiro, meu amigo, a gente vai ver já o ano começando com esse assunto que coloca em tensão os poderes legislativo e executivo. Vamos nos lembrar, o Congresso decidiu pela prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Isso foi enviado ao presidente, que vetou. Com o veto retornando ao Congresso, o veto foi derrubado pelos parlamentares. Então, a gente tem insistentemente uma manifestação do Congresso Nacional pela prorrogação da reoneração. E o ministro da Fazenda, agora no final do ano, aos 45 do segundo tempo de 2023, editou a medida provisória que reonera gradualmente a folha de pagamento. Será que agora, diante desse contexto todo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ceder, ainda que seja por via do diálogo, ainda que seja por via de um acordo, será que isso não vai passar uma mensagem de enfraquecimento da autoridade do Congresso Nacional? Felipe Monteiro. Eu creio que não, Kobayashi. Eu acho que faz parte da democracia essa relação de alta intensidade entre poder legislativo e poder executivo. O que me deixa um pouco preocupado é alguns deputados, alguns senadores falarem para o Pacheco devolver a medida provisória para o presidente. E isso sim seria uma afronta à democracia. Faz parte da prerrogativa do presidente da República apresentar medidas provisórias para determinada matéria. E é importante destacar o seguinte, um ponto que as pessoas esquecem de forma absoluta. No governo Bolsonaro, quando aprovou a reforma da Previdência, que foi uma das coisas que o Bolsonaro fez de forma acertada, colocou para discussão a reforma da Previdência e aprovou a reforma da Previdência, parte da financiabilidade do sistema da Previdência vinha com a volta, com a reoneração da folha de pagamento. Ou seja, o Congresso também, naquele momento, decidiu e definiu que a reoneração da folha voltaria em 2023, no caso, teve mais uma prorrogação, voltaria em 2023 e esse valor seria utilizado para pagar a Previdência do Brasil. Ou seja, a decisão do Congresso agora contraria uma outra decisão do Congresso anterior. E tem um ponto importante de destacar. Quando o Senado, o Congresso, resolve discutir a desoneração, a manutenção da desoneração da folha de pagamento,
ele não indica de onde vem a receita, ou seja, é uma renúncia fiscal. Isso é inconstitucional. Então, há matérias jurídicas claras para o governo Lula buscar no judiciário o fim dessa discussão. Então, eu estou vendo que o Haddad e o governo estão tendo uma postura muito legítima e muito democrática e não judicializar. Trazer de volta esse assunto para o Poder Legislativo e tentar buscar o consenso, porque política é arte do consenso, isso é natural, isso faz parte. Ana Beatriz, será que o momento do consenso já não passou durante a discussão da lei e depois, diante dos debates a respeito do veto mantido ou derrubado pelo Congresso? E aí uma questão que eu quero te trazer. Você é advogada e um dos argumentos que o PP trouxe, muito bem trazido inclusive, foi de uma certa inconstitucionalidade a respeito da reoneração, inclusive foi o motivo do veto presidencial derrubado pelo Congresso. Mas agora, quando o governo faz uma medida provisória que mantém uma desoneração anteriormente dita inconstitucional, o governo está mudando de ideia? Agora voltou a ser constitucional por algum tempo, até abril, como pretende o texto da medida provisória? E aí, tem uma contradição de constitucionalidade nessa interpretação? A gente vê um assunto permeado por contradições, né, Nelson? A gente tem aqui uma situação de clara... Parece um jogo de queimada. Devolve para o Congresso, devolve para o Executivo, veta, não veta. E a questão é a seguinte, o PP pontuou que a reoneração da folha faz parte de um plano que tem a ver com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, se não me falha a memória, vai fazer quase 2 anos aí de aprovação, 1 ano e meio, não sei. E até dezembro, ninguém havia tocado no assunto de reoneração e de desoneração. Chegou o fim do ano, Haddad anunciou que ia voltar com a oneração, aí, a reonerar os setores. Não deu maiores explicações, isso gerou um tumulto, um burburinho. O Congresso se mexeu para tentar fazer com que os empresários aí não fossem pegos de forma tão desavisada. E agora estão dizendo por aí que há tempo para o diálogo. Para mim, o tempo do diálogo era lá atrás. As coisas, elas têm que ser feitas com calma. Elas têm que ter a contrapartida necessária para não reonerar de forma muito acentuada. Lembrando que a maioria dos empresários hoje vive aqui. Então, qualquer coisa a mais que você coloca na folha de pagamento de uma empresa pode fazer com que essa empresa tenha que demitir funcionários, que ela feche. E não é isso que a gente quer. Então, na minha opinião, infelizmente, o tempo do diálogo já passou, mas eu concordo com o PP que algum diálogo tem que ter. E olha só, o líder da oposição no Senado, Carlos Portinho, celebrou o possível acordo para devolver a medida provisória da reoneração. Nós vamos ouvir. A convergência é pela devolução da medida provisória que reonera setores que empregam e produzem no nosso país. O nosso objetivo maior é a garantia de um emprego e principalmente a manutenção do PES, que se recupera ainda do pós-pandemia. Parece que as coisas vão bem, mas vamos aguardar, e os benefícios são muito importantes para o setor. Todos nós colocamos isso na reunião e por isso a medida provisória deve ser devolvida por inteiro. É lógico que a gente ganha essa batalha e é lógico que a guerra continua. Diego Tavares, a gente sabe que essa medida provisória ela pode ser devolvida pelo Congresso Nacional. É claro que é uma medida extrema, a devolução é a rejeição por completo da medida provisória, tão quanto pode ser devolvida parcialmente, porque a gente se lembra que essa medida tem 3 pontos, né? Tem aquela questão do PERSE, que é uma retomada da cobrança de benefícios que foram dados ao setor de eventos durante a pandemia, tem a própria reoneração da folha e tem um outro terceiro ponto que eu não me recordo agora, que a gente já checa. Mas é claro que isso seria medida extrema, colocaria mais em conflito, esticaria a corda do Congresso com o governo. Diego Tavares, qual a sua avaliação? Oba, seria sim uma medida extrema e eu acho que tão extrema quanto trazer de volta ao debate algo que acabou de ser deliberado pelo Congresso Nacional. Eu concordo muito com o que disse a Ana Beatriz aqui. De fato, temos que ter um diálogo, tem que haver uma boa comunicação entre os poderes, mas o momento passou. Isso já foi deliberado, já foi debatido, a decisão está fresca. A própria conduta do Executivo em colocar isso de volta em debate, eu acho que é, sim, a grande medida extrema, é a grande esticada nessa corda. E o PP aqui aventar a possibilidade de judicialização,
Eu acho que aí também já é para esticar ainda um pouco mais, trazendo... Você acha melhor? Eu acho melhor manter a desoneração. Não. A questão é outra. O que você acha melhor? Manter, judicializar ou levar o assunto de volta para discussão? Respeitar o Congresso. Isso, respeitar a decisão que já foi judicializar e respeitar o Congresso. Não. A advocacia já... Desculpa, nós debatemos o ano todo, PP. Peraí, conclui, Diego, vamos ouvir o PP. PP, nós debatemos aqui o ano todo e o grande conflito institucional de 2023 foi o judiciário tratando de todos os temas que deveriam ser debatidos no Legislativo. E você está querendo colocar mais um tema que acabou de ser debatido no Legislativo, no âmbito do judiciário. Então, eu acho que isso sim acirra os conflitos institucionais e eu acho que muito além do ponto da democracia de alta intensidade que você traz aqui. No mérito da proposta, evidentemente que a desoneração da folha de pagamento é uma medida que tem que ser mantida. Eu, particularmente, eu sou muito contrário a todos esses benefícios fiscais que são dados aos setores. Mas eu sempre digo, a desoneração da folha de pagamento é aquele que arrebenta no trabalhador. Como a Ana disse aqui, se a folha de pagamento não se manter desonerada, haverão demissões em massa. Isso já era para ter acontecido agora no final do ano. Imagina, com o aquecimento do mercado no final do ano, onde o comércio tenta tirar, de repente, o prejuízo do ano, você inviabilizar contratações, você fomentar demissões, enfim... tanto no mérito quanto na forma, a desoneração acho que são águas passadas. Já foi debatido, não tem que ser trazido novamente ao debate público. Fala, PP. E só antes de você falar, para completar a informação, a MP trazia 3 pontos. A remuneração gradual, o fim dos benefícios para o setor de eventos, o chamado PERSE, e a limitação para compensação tributária nas dívidas de mais de 10 milhões de reais, ao limite de 30%. São os 3 pontos. Fala, PP, você que discordava veementemente do que dizia Diego Tavares. Primeiro que o Poder Judiciário faz parte do Estado Democrático de Direito. Ele é obrigado a ser chamado e resolver problemas de discussão da constitucionalidade em determinadas situações. Então, lei constitucional gera problemas para o Brasil e para a sociedade. Essa é a lógica. O que o governo fez? Ao invés de buscar ir para o judiciário, que é direito do dever, mais do que direito, é dever do governo, não é? Porque essa norma constitucional gera perda de receita, ele tem o dever de buscar o judiciário para a declaração de constitucionalidade. Ele não fez isso. O que ele fez? Eu vou rediscutir a matéria no Congresso Nacional. Na minha opinião, super legítimo e ajuda a buscar o consenso. Eu não estou entrando no mérito do que eu acho sobre a desoneração. Eu defendo a desoneração também. Eu estou falando da postura do Haddad em buscar novamente o consenso sobre essa matéria. Ô, PP, mas você concorda que se fosse para rediscutir com o Congresso, não seria mais viável por um projeto de lei e não por uma medida provisória que já surte efeito, desafiando 2 votações do Congresso, tanto a que aprovou a lei quanto a que derrubou o veto? Não seria mais diplomático, vamos dizer assim, e respeitoso com o Poder Legislativo você fazer um projeto de lei e discutir e mandar o ministro da Fazenda ir lá conversar com o presidente do Congresso sem uma medida provisória que coloca no ordenamento goela abaixo a decisão do texto? Não, porque o texto anterior falava que a desoneração, a reoneração vinha, eu acho que em abril, no caso. Então tem 4 meses até a aplicação da medida provisória. 4 meses suficiente para as partes discutirem. Eu acho super legítimo isso, não vejo nenhum problema não. Pelo contrário, é algo bom. Carteirada, vai. Mas aí se é para falar também, PP, de uma eventual ilicitude formal, vamos lembrar que a medida provisória também tem requisitos, e um dos requisitos é a urgência da matéria. A urgência? Eu não vejo onde a reoneração da folha de pagamento tem tanta urgência. Claro que tem urgência. Claro que tem urgência. Segundo o rombo no cofre público, Diego. Segundo a Constituição, relevância e urgência. Mas, meus amigos, relevante e urgente é o nosso break.